Olá pessoal, bom, então como eu tinha comentado com vocês, eu vou, bom, na verdade acho que eu não tinha comentado, mas enfim, esse site que tem aqui no fundo, que vocês estão ele tem várias, mas várias simulações da parte de física, então parte de oscilações, parte de som que está aqui embaixo, que a gente vai tratar aí nas aulas futuras, ok? E nessa um resumo, uma revisão assim da parte de ondas que a gente trabalhou até agora, que é basicamente todo o capítulo 16, ok? E aí eu vou mostrar quatro simulações dessa parte de ondas que a gente já viu, assim como o questionário e a resolução dos exercícios, ok? Então, essa daqui que trabalha, deixa eu colocar aqui isso para cá, que trabalha aquela questão da fase, não é? A questão da defasagem. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu pegar aqui um marcador. Então, olha só. Aqui eu tenho o círculo trigonométrico, né? Então, aqui eu tenho o círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico é que está associado às representações das funções seno e cosseno. E aqui eu tenho três vetores, no caso, né? O vetorzinho que está aqui em azul, o que está em vermelho, e esse rosa é o vetor resultante. Então, aqui eu estou comparando com as ondas. Então, esse vetor azul equivale a essa onda senoidal em azul, esse vetor vermelho equivale à onda senoidal em vermelho, e o rosa é a combinação delas, trabalhando com aquela questão da interferência das ondas, ok? Então, observem que a onda 1 em azul tem uma amplitude de 1 metro, a onda vermelho 1 metro, e nessa configuração aqui eu tenho uma amplitude resultante de 1,73 metros. Então, lembrando que, dependendo de qual é o ângulo da constante de fase entre as ondas, o que acontece? A defasagem pode ser, ou a interferência pode ser completamente construtiva, quando eu tenho o dobro das amplitudes individuais, completamente destrutiva, quando eu não tenho onda nenhuma, e uma interferência intermediária, quando varia entre o dobro e o zero. E a gente vai ver isso aqui agora, certo? Então, antes eu só vou apagar esses riscos que eu fiz aqui, para que eles não atrapalhem a gente. Certo? Então vamos apagar tudo isso aqui. Certo? Bom, nesse site é bom que você tem aqui também a maioria das coisas em português. Então é bem interessante você acessar ele. Eu vou deixar o link ali embaixo para que vocês possam ter acesso a esse site, certo? Bom, então vamos lá. Aqui, nessas duas barras deslizantes embaixo, eu posso mexer com a fase desse vetor em azul. Então, olha só, aqui eu estou alterando o valor da fase dele. Então, ele regula aqui. Então, se eu colocar em zero, está lá. O ângulo de fase em relação à origem está em zero. E o vermelho está aqui, a 75 graus. Bom, não está em zero, zero, né? Bom, agora está em zero. Então, olha só, constante de fase do azul é zero, do vermelho é 75, e o que é esse 37,5? Lembra na expressão lá da interferência que você tem a amplitude que é duas vezesym cosseno de φ sobre 2? Então, aquele φ sobre 2 está aqui. Φ sobre 2 é metade daquele ângulo da constante de fase, que no caso é 37,5. Então, nessa configuração aqui, qual que é a amplitude resultante? 1,59 metros, ok? Então, aqui eu posso tirar a onda resultante, aqui eu tenho a onda em vermelho e aqui a onda em azul. Então, vamos manter a onda em azul fixa e vamos variar a onda em vermelho. Então, observe lá que o ângulo está mudando, olha só, o ângulo e a... Observem ali o valor da amplitude resultante, ali em rosa, ó. Estou deslocando uma onda em relação à outra. Então, quando eu tenho aquelas situações das ondas refletidas, por exemplo, uma onda está em um sentido e aí tem a onda do seu reflexo, né? Que refletiu na parte fixa, e aí você tem, vou colocar aqui, ó, essa é a onda
resultante. Observe que a amplitude aqui é 0,97, é uma amplitude menor que as outras duas amplitudes, certo? Então está entre 0 e o máximo, que é o dobro, que seria 2 metros. Quando é que seria 2 metros? Então vamos lá, tentar. Estou deslocando a onda, estou deslocando. Máximo vai coincidir com o máximo nesse ponto aqui. Diminuir um pouquinho aqui, no ajuste fino, tá lá. Olha só, máximo coincide com máximo. A amplitude resultante é o dobro. Agora vamos colocar 180 graus aqui, para a gente ver. Observe o movimento da onda resultante. Está vendo que ela está ficando reta? Então, lá no exercício, na resolução do exercício 44, se não me engano, ele pergunta qual que é, quando fala da corda ficando reta, essa situação aqui. O ângulo de fase entre eles é 180 agora, o φ é 90, o cosseno de 90 é 0. Então vamos tirar as ondas individuais, o azul e o vermelho. Não tem onda nenhuma, a onda resultante é 0. Okay? Então, e aí o que acontece quando uma onda ela fica fazendo essa questão? Ela vai para um sentido, reflete e volta, vai para o outro lado, reflete e volta, e aí você tem essa mudança aqui na onda resultante, nessa questão da onda de interferência, certo? Aqui a gente tem daí essa questão das ondas. Então, a gente tem ondas com frequências iguais. Então, em azul e em vermelho eu tenho aqui, eu posso deslocar para qualquer parte, daí eu vou ter o instante de tempo que eu quero, como está mostrado aqui. A amplitude da onda 1, a amplitude da onda 2, naquele instante de tempo, e aqui a amplitude resultante, certo? Isso aqui eu vou deixar aqui do ladinho. O que acontece quando eu mudo agora a questão da fase? Olha só, mesma coisa que eu tinha antes. A onda resultante tinha o dobro da amplitude, ela está indo para 0, e agora em 360 aqui. Então, todo o círculo trigonométrico, toda a possibilidade de 0 a 2π na questão das ondas, ok? Então, aqui eu tenho a interferência das duas ondas e a onda resultante. Observe, deixa eu deslocar aqui, que aqui as amplitudes são diferentes. Ó. A amplitude aqui é 1 metro e aqui a amplitude é 2 metros. Então, aqui eu estou usando uma simulação, mas matematicamente ela não se baseia naquela do 2y cosseno de φ sobre 2. Por quê? Porque como as amplitudes nesse caso não são iguais, outras correlações matemáticas têm que ser feitas, ok? Então, aqui vamos aumentar o período, não é? Aqui é só para aquela questão, aumentou o período e diminui a frequência. Então, diminui o período, vamos colocar um período bem baixo aqui, olha só, frequência mais alta. E aqui a combinação de uma onda em relação à outra, quando elas combinam construtivamente, nesse caso aqui, indo para essa que é a interferência intermediária, e aqui eu tenho a interferência completamente destrutiva, certo? Aqui é a situação para ilustrar quando eu tenho ondas com frequências diferentes, que as frequências não coincidem. Então, nessas duas barras aqui eu mudo a frequência de uma em relação à outra, e observem como é que vai se dar a interferência. Então, vou ter esta região aqui, que é uma região que estaria associada à região de máxima interferência, ou de interferência construtiva, que seria essa daqui, certo? E aqui, esta região, seria esta parte aqui de interferência completamente destrutiva, certo? Então, é como se eu tivesse pacotes de ondas e esses caras aqui delimitam. Então, eu posso trabalhar com essa questão da interferência construtiva-destrutiva para modular um sinal de uma onda ou conjunto de ondas e transmitir informação, certo? Então, aqui, vamos apagar. Deixa
Deixa eu apagar aqui essas linhas que eu fiz para a gente ver esse cara em ação, certo? Então, lembrando que aqui, aquelas expressões matemáticas que a gente já demonstrou, elas não valem. No caso, aquela lá do y, 2 vezes ym, cosseno de φ sobre 2, aquela expressão só vale quando as amplitudes são iguais e as frequências são iguais. Nesse caso aqui, como amplitude e frequência não são iguais, teria que desenvolver uma outra relação matemática, trabalhar lá com uma outra relação matemática, para que eu possa ter isso. Então, por exemplo, vamos aumentar aqui para uma frequência maior, chegar aqui em, ver se vai mais. Então, em azul é 1 Hz, e aqui a diferença de frequência entre eles. Okay? Observe que eu estou mudando aqui a largura desses pacotes, desses pulsos, não é? E aqui embaixo o ângulo de fase. Então, se eu mudar a fase, olha só. Tenho também a questão da defasagem presente nessa situação. Então, aqui frequências iguais, aqui frequências diferentes, para mostrar como a onda resultante se forma. Não é? Ela tem uma forma, só que é diferente daquela que a gente viu. Certo? E dessa questão das ondas estacionárias, a gente tem esse cara aqui. Então, aqui a gente tem a extremidade fixa, as duas extremidades fixas da corda, não é? Esse tubo aqui embaixo, vocês ignorem por enquanto, que isso aqui ele vai aparecer novamente quando a gente trabalhar lá com ondas sonoras, que são ondas longitudinais, que a gente vai ver nas próximas aulas. Só vou aumentar aqui um pouco para 25, né, amplitude, para ficar um pouquinho mais fácil a gente visualizar. Então, olha só. Então, minha amplitude é de 25, certo? Esse é o primeiro modo harmônico. Então, o primeiro modo harmônico você tem n igual a 1, certo? E a corda está fixa nas duas extremidades. Nas duas extremidades nós temos os nós. E aqui no meio eu tenho o ventre. Então, lembre-se sempre, entre dois nós eu sempre vou ter um ventre ou um antinó, certo? E aqui eu tenho as relações entre os comprimentos da corda e os comprimentos da onda. E aqui as frequências com aquelas relações harmônicas. Então, essa é a situação para duas extremidades fixas. Então, esse é o primeiro modo harmônico. Esse é o segundo modo harmônico, ou seja, você tem dois ventres ou dois antinós e três nós. Então, está aqui 1, 2, 3. Okay? Terceiro harmônico, três ventres e quatro nós. 1, 2, 3, 4 nós. Quarto harmônico, um ventre, dois ventres, 3, aqui, 4 e 5 nós. Quinto harmônico, frequências estão aumentando. E o sexto harmônico. Então, um dos exercícios eu mostrei para vocês que a frequência ela pode ser dada como o N, o modo que você quer do harmônico, vezes a frequência fundamental. Então, se você usar aquela expressão lá, NV sobre 2L, para duas extremidades fixas, o que acontece? A frequência harmônica pode ser dada como fundamental, vezes o N, vezes a frequência que você quer, certo? Então, se eu pegar o fundamental vezes 6, eu tenho essa frequência aqui, os 6 ventres e os seus respectivos nós, ok? Muito bom. E a gente viu que tinha outra situação. Qual situação? Quando eu tenho lá uma extremidade fixa e a outra oscilante, certo? Então a relação muda, que daí passa a ser lá sobre 4, ou seja, a frequência harmônica passa a ser F igual a NV sobre 4L, e os números dos modos harmônicos não são mais inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, são inteiros ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai. Então, esse aqui é o primeiro harmônico para uma extremidade presa e a outra livre, certo? O segundo harmônico é esse aqui.
Então você vai ter aqui, ó, um ventre completo e meio semiventre. Terceiro harmônico. Observe que essas formas de onda são bem diferentes daquela das duas extremidades fixas. Harmônico seguinte, aqui, próximo, e aqui o último que é representado, não é? Esses pontos aqui marcam os nós, e aqui essas retas, esses traços marcam os ventres, ok? Então, aqui eu tenho a visualização desses modos harmônicos nas duas situações, tanto com uma extremidade fixa ou com as duas extremidades fixas, ok? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês pudessem visualizar essas questões da onda, principalmente o que acontece quando você tem ondas que sofrem sim interferência, quando tem frequências e amplitudes diferentes, não é? Então você vai ter essas formas de ondas aqui, com frequências iguais, mas com amplitudes diferentes. E aqui aquela questão da fase, não é? Os ângulos de fase e a sua relação com as ondas, como eu falei para vocês, beleza? Isso aí, moçada.